Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre leis trabalhistas, porque já está correndo o prazo para as empresas apresentarem o primeiro relatório com as condições salariais de homens e mulheres. É uma obrigatoriedade que está prevista num decreto do ano passado e que vale para empresas com mais de 100 funcionários. Teve uma lei, para o nosso ouvinte se recordar, que prevê a punição de empresas que estiverem contratando homens e mulheres para exercer as mesmas funções, porém com diferença de salários, com homens ganhando mais do que mulheres. Vamos falar sobre isso com o professor de Relações do Trabalho da USP, o professor José Pastore, que já está aqui com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia, bom sábado para o senhor. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Sônia Brota. Prazer Oi, falar com professor. vocês e os seus ouvintes. É Prazer isso. é todo nosso. Vamos começar por aí, então, professor. Esse prazo está rolando, vai até o final de fevereiro e as empresas tendo que trabalhar para mandar esses relatórios para o Ministério do Trabalho. Primeira coisa, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre como que o senhor acha que essa lei está sendo implementada, se é algo que pode trazer um reflexo positivo ou não para o nosso mercado de trabalho. Essa nova lei, ela visa combater a discriminação, né? E existe muita discriminação no mercado de trabalho, sem dúvida. E a discriminação precisa ser punida e combatida e punida com rigor. Não há nem dúvida que isso é muito importante. Essa lei, no seu último artigo, diz o seguinte: a lei será regulamentada pelo Poder Executivo. Então ficou a cargo do Poder Executivo regulamentar, para dizer como é que nós vamos saber quando é discriminação, uma diferença de salário entre homem e mulher. E para saber como é que se detecta essa discriminação, o Ministério do Trabalho tem uma portaria que está dando instruções, mas instruções que estão dando muita dor de cabeça, tanto para empregadores, como empregado, como também profissionais de RH. Por quê? Porque o Ministério diz o seguinte: olha, as empresas têm que colocar num documento e mandar para nós, no Ministério, todos os dados dos funcionários a respeito do seu salário, do seu 13º, das suas comissões, das suas gratificações, das horas extras, etc, etc, etc. E tem um prazo para fazer isso, até o fim de fevereiro. E o Ministério do Trabalho vai pegar esses dados e vai fazer um relatório sobre a situação da empresa. E esse relatório vai ser enviado de volta para a empresa. E a empresa será obrigada a publicar esse relatório no seu site. Se não tiver site, numa outra maneira de ampla divulgação. Então, o que vai sair daí? Vai sair, por exemplo, um dado da seguinte maneira. Vamos dizer, as gerentes desta empresa ganham em média R$ 3.500 e os gerentes, homens, ganham R$ 4.500. Ou então vai sair um dado assim: as gerentes ganham 29% a menos que os gerentes. Ou os negros ganham 30% a menos do que os brancos, porque essa lei também trata de raça, de cor, de idade. Vai dizer, os jovens ganham 30% a mais do que os idosos. Mas, e daí? A questão é a seguinte: os gerentes são de mesma formação? Esses gerentes estão fazendo as mesmas coisas? Os gerentes, eles têm o mesmo tempo de serviço? Têm a mesma senioridade na empresa? Ou seja, como é que o Ministério do Trabalho vai poder jogar um dado desse para a empresa publicar no seu site, quando essas questões que estão por trás e que podem não ser fatores de discriminação não estão adequadamente analisados? Discriminação existe, eu estou aqui repetindo, precisa ser punida, mas você precisa afastar todos os fatores que não são discriminatórios. Por exemplo, numa loja,
Você pode ter um funcionário, homem ou mulher, que vende mais sapatos do que o outro. Tem uma comissão maior, às vezes tem até um salário maior porque ele vende mais, ele, por alguma razão. Isso é discriminação? Como é que, através desse relatório, que a empresa é obrigada a publicar, inclusive ficar sujeita a estigmas, a ridículos, esses relatórios podem cair numa rede social incontrolável, esses relatórios podem ir para as mãos de ONGs que querem explorar politicamente essas coisas, sem que você saiba exatamente o que é discriminação, qual é o fator que está sendo impedido das mulheres, ou dos negros, ou dos idosos ganhar tanto quanto ganham os demais conexos. Professor, então, mas isso não tem que estar discriminado também no relatório, essa regulamentação, vou encerrar aqui, claro. Essa regulamentação, por essa razão, está dando muita dor de cabeça, porque são muitos detalhes, muitas filigranas que existem dentro de diferenças salariais. Isso, mas isso não tem que estar discriminado no relatório também? Então, se o meu gerente aqui ganhar R$1.000 a mais, ele está ganhando porque ele já tem 5 anos a mais de empresa, isso não tem que ser complementado ali no relatório também? Esse é um outro problema, saber os detalhes do tempo de serviço, da experiência, do grau de responsabilidade que ele tem em relação aos demais gerentes, etc, etc. E além do mais, vamos dizer que a diferença seja de R$1, vai ser discriminação? Não está claro isso, nem a lei, nem o decreto, nem a portaria disseram qual é o mínimo que será necessário de diferença para se atribuir a culpa da empresa por discriminação. E se ela vier a ser flagrada, digamos assim, por um fiscal, ou mesmo para a Justiça do Trabalho, tendo feito discriminação, nesta base aqui confusa, ela será multada ou ela será obrigada a fazer um plano para mitigar e para resolver esse problema da chamada, aventada discriminação. Professor, nossa, é um grande prazer tê-lo conosco aqui. O professor José Pastore nos dá a honra de ser ouvinte do Jornal Gente também. Verdade. E participando aqui hoje como entrevistado. Professor, e nesse caso, como combater a discriminação? O que as empresas brasileiras precisam fazer hoje, na opinião do senhor? Veja, há muitos estudos sobre discriminação, inclusive este ano aqui, de 2023, ano passado, né? Quem ganhou o prêmio Nobel foi uma economista chamada Cláudia Gondim, que a especialidade dela é estudo de discriminação. Ela faz estudos históricos de discriminação e faz estudos atuais de discriminação. E ela, como outros estudos, mostram que os mercados de trabalho, eles utilizam muitos fatores para diferenciar salário e remuneração. E isso é devido ao quê? É devido ao mercado de trabalho, e não às pessoas, e não à vontade desse ou daquele. Por exemplo, o mercado de trabalho, ele dá uma certa preferência para aqueles profissionais que se dispõem a trabalhar qualquer dia, qualquer hora, de dia, de noite, se faz feriado, etc, etc. E o mercado de trabalho sabe que as mulheres, devido ao fato de terem responsabilidades com o lar e com as crianças, não tem essa flexibilidade de trabalhar em qualquer horário. Então, isso é uma questão de mercado de trabalho, é uma questão de cultura, de normas sociais. Quer dizer, nós estamos numa cultura em que o homem, ele não divide 50% com a mulher os trabalhos da casa e da educação dos filhos. Então, você tem essas diferenças e isso conta no mercado de trabalho. Quem tem mais disponibilidade de tempo, pode trabalhar em horas esquisitas, tem remuneração maior. Então, você precisa isolar esses fatores aqui e depois buscar uma forma de você ver o que é devido realmente à discriminação. Então, a reforma trabalhista aqui no Brasil deu um passo nessa direção importante, porque ela falou o seguinte: será discriminação se, primeiro, os dois funcionários estão trabalhando o mesmo tempo na empresa. Segundo,
se eles estão trabalhando no mesmo estabelecimento da empresa. Por exemplo, eles trabalham num banco, mas precisa saber se trabalham na mesma agência. Porque um pode trabalhar numa agência pequena, ou trabalhar numa agência muito grande. A responsabilidade do gerente da grande é maior do que aquele da responsabilidade. Então, se eles estão no mesmo estabelecimento, se eles têm o mesmo cargo, se eles fazem as mesmas coisas, e se eles têm a mesma experiência nesse cargo, em termos de tempo de serviço. Então, você quando analisa esses 5 fatores e verifica que há diferença de salário, isso é discriminação. Então, você precisa ter uma metodologia para poder implementar aquilo que a reforma trabalhista no Brasil já avançou no artigo 461 da CLT. Agora, essa nova parafernália que está sendo oferecida aqui é muito confusa e atrapalha muito. Eu tenho um amigo senador que diz assim, olha, toda vez que o Poder Executivo precisa regulamentar uma lei, esse é o momento que os burocratas usam para se vingar do legislador. Porque o legislador fez uma lei, é verdade que ela tem seus problemas, mas é uma lei que busca detectar a discriminação. Agora, quando você chega na prática com toda essa parafernália complexa, você chega à conclusão que isso pode criar muito mais problema do que resolver problema. Pode gerar muito mais conflito do que não. Imagina uma empresa que tem no seu site publicado que gerentes homens ganham mais. Como é que fica o ambiente do trabalho dentro dessa empresa aí? Como é que ela fica em relação aos seus concorrentes? Como é que ela tira esse estigma dela depois que isso foi publicado e rolou numa rede social? São problemas muito sérios esse aqui. Não pode ser resolvido através de elucubrações que podem ter até um caráter humanitário, invejável, vamos aplaudir, mas na prática é difícil de você viabilizar. Eu, se sou o concorrente, contrato essa mulher. Já trago para minha empresa falando, ó, aqui você vai ganhar o mesmo que esse gerente está ali, né? O mercado pode acabar se reorganizando, se a gente parar para pensar desse jeito. Porque o clima bom já não está, né, professor? Muita gente sabe que o colega ganha mais, né? Isso aí não é exatamente um segredo, né? Só vai ser colocado mais às claras. Mas aí, eu queria só fazer uma pergunta pelo seguinte. A gente sabe, claro, né, da maneira como a mulher e o homem são tratados de maneira desigual no mercado de trabalho. O índice de mulheres que são demitidas 1 ano, 2 anos depois de terem filho, por exemplo, é muito alto, porque a relação dela com o trabalho muda, o foco realmente se torna ali a criança. E a gente sabe que tem muito homem que não divide nada com a mulher. Os salários né? são menores. Exatamente, tudo mais. Então, a gente tem uma mudança de base que precisa ser feita, mas, ao mesmo tempo, tem muita mudança que não começa pela base, começa por outros caminhos, né? É meio que uma forçada de barra para ver se a base vai se equilibrando aos poucos, né? De alguma maneira, mesmo que a gente faça alguns aperfeiçoamentos na lei, o senhor não acredita que isso pode ajudar a levar a uma igualdade salarial? Se a minha empresa, se alguém virar e falar assim, Ana, sua empresa precisa melhorar o salário dessas mulheres, elas precisam ter um comprometimento diferente com o trabalho e vão ganhar mais por isso. E aí elas levam essa questão para a família. Não sei se está claro isso, porque ali vai ter que haver uma igualdade, senão ela vai perder o espaço naquele ambiente de trabalho. O caminho contrário para que essas melhorias possam acontecer. O senhor não acredita que a lei pode trazer esse benefício? Ana Paula, no início da sua pergunta, você descreveu porque a mulher tem os filhos para criar, porque tem o lar, tem ocupações de vida, etc. O que você citou? Você citou fatores sociais. Isso. Coisas culturais. Então, o que nós está em jogo aqui é o seguinte, qual é a força de uma lei de mudar, através desses mecanismos, esses componentes culturais e sociais. Isso que está em questão aqui. Porque, veja bem, assim como isso pode, digamos, induzir e levar os empresários a ter uma melhor atenção com a questão salarial e remuneratória, pode dar o inverso também. Os empresários podem se assustar, eles podem ficar com receio. Ou seja, uma lei que pode transformar a mulher num elemento de risco para a empresa. Esse que é um problema. E isso já existe. Você sabe que em muitas áreas isso já existe, não é? E será que a gente precisa entrar desta maneira para resolver esse problema?
Não é melhor entrar do jeito que está lá no 461, que são aqueles 5 elementos que eu mostrei, que eu indiquei a vocês, que são bastante razoáveis e que podem por aí ir abrindo caminho e abrindo caminho para que a gente tenha uma situação mais equilibrada para as mesmas funções, nas mesmas competências, na mesma qualidade de serviço, com a mesma senioridade, etc, etc. Porque se for com muitas diferenças essas são diferenças de mercado. E não há lei do parlamento que consegue anular uma lei de mercado. Não tem condição de você fazer isso. Você tem que respeitar essas leis e fazer um ajuste de estimulá-la para que não haja discriminação e nem preconceito. É isso. Sempre pode haver o risco contrário, né, professor? Que é exatamente isso que o senhor falou. Já existe um problema que pode ser ampliado ou não. Talvez a gente tenha que ver como é que vai começar, como é que essas orientações vão ser dadas às empresas e aperfeiçoar a lei, né? Vamos ver o que acontece, porque realmente faltam parâmetros claros, como o senhor também disse aqui. Pois não. Nós podemos ter até um problema inverso. Eu tive notícia disso aí, por exemplo, num hospital. O diretor do hospital falou assim: olha, eu estou assustadíssimo com essa proposta de regulamentação, eu preciso tomar algumas providências aqui. Eu falei: o que você tem na cabeça? Ele falou: olha, na enfermagem, 90% é mulher e 10% é homem. E os homens eu tenho umas especialidades, umas coisas assim que tem diferenças salariais. Eu falei: mas o que você está querendo me dizer? Ele falou: eu vou dispensar todos os homens. Eu vou ficar com as mulheres porque aí eu tenho uma igualdade melhor, tenho um equilíbrio melhor, não vou ter dor de cabeça. Então veja até que ponto nós podemos chegar a ter uma situação invertida devido a um procedimento desse que é muito complicado em termos práticos, Isso vai gerar um número muito grande de ações trabalhistas. Por quê? Porque a empresa onde será provada a discriminação por um fiscal do trabalho, por exemplo, ela será sujeita a uma multa muito alta. Multa essa que vai ser dada àquela pessoa que está discriminada, ou seja, a mulher. Ela, por exemplo, se tiver uma diferença entre salário de homem e de mulher, a mulher terá direito a receber o dinheiro de uma multa de até 10 vezes essa diferença. Ou seja, são importâncias apetitosas que muitos advogados, entre eles os mais inescrupulosos, vão buscar ações trabalhistas e perguntar: escuta, como é que é a situação sua lá na empresa? Opa, tem aqui uma coisa. E não é multa para cada funcionário que tiver essa diferença. Então, veja, nós estamos falando aqui de um potencial de geração de ações trabalhistas muito grande, improcedentes, ou então, se forem procedentes, difíceis de serem provadas em juízo, porque você precisa ter todos esses elementos na mão para dizer: olha, tirando todos os fatores que são efetivamente diferentes, o que sobrou de diferença do salário é devido à discriminação. Por isso, então, eu vou punir. É isso aí. Bom, vamos ver como é que essa história vai se desenrolar. Deixa eu agradecer aqui ao professor José Pastore, professor de Relações do Trabalho da USP. Obrigada demais pelo seu tempo aqui para conversar com o nosso ouvinte. Professor, um bom sábado, bom fim de semana para o senhor. Igualmente para vocês. Valeu. Obrigada, professor.